Então, começando aqui com essa última parte dessa sessão de vídeos sobre threads em Haskell. Agora a gente vai falar um pouco sobre STM. E o que é STM? Diferente do MVAR que a gente já tem estudado, o STM ele traz uma abordagem um pouco diferente. STM significa Software Transactional Memory. E qual que é a ideia? Assim, em vez de trabalhar com aquela questão de controle, de acesso, de assim, ceder um recurso a apenas uma thread e as outras ficam esperando a sua vez, o STM ele vem mais com a abordagem de transação. Por exemplo, a gente pode ter várias threads tentando ler uma variável tvar lá, né, Transactional Variable, e tudo bem, a gente deixar elas tentarem ler ao mesmo tempo. Elas vão lá e tal, e se elas estão acessando de forma quase que paralela, é aquele problema de concorrência, né, que todo mundo já sabe, estava prestando atenção nas aulas. Todas as threads vão tentar pegar aquele recurso de uma vez só. E normalmente no MVAR a gente não deixaria isso acontecer. A gente daria permissão para uma thread de cada vez vir fazer o que ela quer fazer, seja ler, seja alterar. E aí depois que ela fizer tudo que a gente quer que ela faça, a gente fala para essa thread colocar de volta o recurso que ela pegou lá. E nesse momento que ela coloca de volta, ela acorda as outras threads que estão esperando. Então uma dessas threads vai receber o recurso, fazer o que precisa, colocar de volta e por assim vai. Isso faz essa fila de acesso e tal, e sana o nosso problema de concorrência, porque essencialmente o recurso só está sendo usado por uma thread de cada vez. Aqui na transação é diferente. As threads realmente estão lá, todas mexendo no recurso ao mesmo tempo. E aí, em alguns casos, isso é ok. Por exemplo, se todas as threads estiverem tentando apenas ler aquele recurso, a gente não está mudando o valor dele, está tudo certo. Tanto faz quem chega primeiro para ler, ou se lê ao mesmo tempo que outra thread, não tem problema. Mas aí se, vamos dizer, a gente tem 5 threads, 4 dessas threads estão tentando ler, e a quinta thread chega e sobrescreve aquele valor, coloca um valor novo. Aí a gente tem um problema, porque essas threads que estão tentando ler de forma paralela pegaram um valor desatualizado. Como é que a gente sana isso aqui no STM? O STM, ele cancela as transações que estavam ocorrendo no momento que acontece esse tipo de situação, onde realmente o valor muda. E aí o que ele faz? Ele dá prioridade para essa thread que... Não é que ele dá prioridade, né? Mas quando ele detecta que durante essa transação houve uma mudança de valor, ele cancela todo mundo que ainda estava em transação, faz eles reiniciarem, e aí quando eles reiniciam, eles agora sim estão pegando o valor atualizado, e isso vai acontecer várias vezes, pode ser que uma outra thread chegue e mude de novo o valor, então reinicia de novo. E assim é garantido de que, mesmo que elas estejam trabalhando de forma paralela, realmente a gente não está controlando aquele acesso para que apenas uma thread tenha permissão de modificar ou de ler, mas ele garante que todas as threads que saem da transação realmente estão com o valor correto. Enfim, acho que é isso. É uma explicação bem concisa. Isso tudo está lá no slide. Eu acho que nem adianta eu trazer aqui uma coisa mais visual. Tudo isso que eu falei está no slide. Então vamos lá. Como é que a gente pode usar essa STM aqui para fazer as questões? Então, eu acho que um exemplo bem prático seria a gente pegar esse primeiro exemplo do contador, da primeira aula, e tentar refazer ele de forma a usar o tvar, que é a variável do STM, ao invés do mvar. Então, primeiro de tudo, a gente quer, a gente vai precisar ainda do pacote concurrent, por causa do fork.io, senão ele não roda, mas além do concurrent, eu quero ter o pacote do STM. Isso aqui vai permitir a gente usar as tvars. Então, em vez de mvar, a gente vai fazer um tvar. New tvar 0. Só que isso aqui não funciona sozinho. A gente sempre tem que fazer atomically. Pronto. Isso aqui. Todas as nossas funções que a gente precisa trabalhar com uma tvar, seja ler, criar, escrever, a gente precisa usar essa palavra aqui, essa palavra-chave aqui, atômica. Não tenho certeza absoluta sobre isso, mas imagino que ela determina o início de uma transação e tal, e faz com que toda essa função que vem aqui dentro, toda essa função que vem dentro dos parênteses, ela ocorra de forma transacional e faz o controle dessa coisa de cancelar e reiniciar caso alguma coisa aconteça.
Então, beleza, deixei aqui. Colocar as nossas mesmas 4 threads que a gente tinha antes. Elas continuam recebendo i. Mas agora i não é mais um mvar, né? É um tvar do tipo inteiro. Pode manter. O que mais a gente pode mudar? Tá, aqui, takeMvar vai ser um read tvar. E de novo, atomically, isso aqui. Não pode estar fora do atomically. Então a gente pega aqui, coloca em mínimo, continua executando. Tem um putMvar aqui, não é mais put, é write tvar. De novo, atomically. Pronto, isso aqui já deve dar pra botar pra rodar. Assim. Load. Acho que é o 3. Rodar o main. Pronto, e aí aqui a gente já identifica um problema do STM. O mvar, ele já servia para controlar as threads. Então, se eu botasse aqui para rodar essa questão que a gente fez exatamente igual, só trocando mvar por tvar, a gente não ia ter esse tipo de problema. Eu posso até mostrar aqui. Load. Acho que é um. As threads são todas comportadinhas, cada um printando na sua vez. Por quê? Porque justamente o próprio caso da gente usar pegar o controle aqui desse recurso e só colocar de volta depois de printar, garante que nesse meio termo aqui nenhuma thread está executando, porque todas as threads congelaram nessa parte aqui e estão esperando esse recurso ficar vago novamente. Então a gente pode printar sem o risco de embaralhar, porque a gente sabe que todas as threads que chegam nessa linha de código realmente estão executando sozinhas. No STM, como eu falei, não tem esse comportamento de bloquear a thread. Então todas as threads estão rodando ao mesmo tempo. Isso quer dizer que sim, todas as threads vão tentar printar ao mesmo tempo e vai ficar esse caos que ficou aí. Não é isso que a gente quer. Então pode parecer meio paradoxal, mas às vezes misturar tvar e mvar pode ser útil. Fazer isso aqui que eu vou fazer derrota um pouco o propósito da gente estar usando STM. Eu acho que isso aqui é um caso de simplesmente STM não ser o tipo de concorrência que é eficiente para esse tipo de problema, que a gente quer printar e tal. Geralmente ela é mais interessante em casos onde você não quer ver o que a thread está fazendo. Ela só faz e executa, e encerra ou continua fazendo, mas você não se importa em ver, em observar o que ela está fazendo, só importa a ação mesmo. Aí eu diria que sim, o STM é interessante, pode vir a ter mais performance, já que ela não fica em filas, né? Ela não fica em filas esperando. Às vezes vão ter casos aí que realmente ela fica sendo reiniciada, enfim, depende muito da aplicação. Mas aí o que eu posso fazer aqui é criar um mvar de controle, para pelo menos a gente não embaralhar isso aqui. Então, control vai ser um new mvar do tipo, vai receber um true. Eu vou passar control para todas as threads. Além disso aqui, ela vai receber um mvar do tipo bool. E ela recebe um control aqui. Então, antes de eu printar, eu pego o controle, takeMvar ctrl, e depois de printar, eu coloco o controle de volta. putMvar ctrl C. Isso aqui vai fazer com que as nossas threads não fiquem mais embaralhando. Pronto, dá pra ver que elas ficaram comportadas, cada um esperou a sua vez de printar. Mas aí, novamente, a gente perdeu esse comportamento de não ter que ficar em fila esperando, porque a gente está bloqueando a thread de qualquer jeito quando ela chega aqui. Mas então é isso, eu poderia fazer outros exemplos, mas eu acho que, tipo, o importante é saber usar STM. Ela é muito, muito similar à maneira que a gente usa o mvar, só que ela tem essa vantagem de ser um pouco mais abstrata, assim, você não precisa se importar tanto com controle e tal. Se a gente simplesmente não colocasse de volta aqui o tvar, esse código não ia crashar, do mesmo jeito que ele crasha
se a gente assim, esquecer de colocar um put... Por exemplo, se eu comentar isso aqui, esse put mvar, esse código cracha, ele não vai funcionar mais. Ele vai travar depois do que a primeira colocou. Porque a gente pegou um recurso, todas as outras estão esperando algum recurso voltar, mas a gente nunca coloca esse recurso de volta. Aqui no como é que chama? No SMT, STM, ele não tem já esse comportamento. Se a gente não colocar um recurso de volta, as threads não vão ficar paradas esperando que algum recurso seja colocado lá. Então... Opa, esqueci de salvar o arquivo. Pronto, então dá pra ver que assim, as threads não estão fazendo nada, obviamente, porque a gente nunca está atualizando o tvar com o valor incrementado, né, do contador. Mas elas não estão congelando por causa disso. Elas não precisam que eu chegue aqui e coloque de volta o valor que eu li aqui em cima. Então tem essas diferenças aí de comportamento que são interessantes. E dependendo da situação, pode ser preferível usar um ou outro. É importante saber os dois. Bom, então acho que é isso. Qualquer dúvida, fique à vontade para falar lá no Discord.